Nessa sala, nós temos pastores sêniores. Muito obrigado por estarem conosco. Nós temos evangelistas, missionários, irmãos. Também, hoje nós estamos transmitindo pelas redes sociais, YouTube, também do Zoom, com vocês aqui na sala. Temos o Facebook e também nós temos o Instagram. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão em nossas redes sociais. É um dia muito especial hoje. Esse é o altar aqui da Flórida, Estados Unidos. É um altar que o Senhor deu para nós ruminarmos um pouco a palavra que estamos ganhando do profeta Elias. Esse também é o ministério de arrependimento e santidade internacional do profeta Elias. Nós estamos desfrutando com grande temor uma palavra que está vindo diretamente da boca de Deus. E nesse dia, nessa noite, nesse momento, eu gostaria que você tivesse em suas mãos uma caneta, que você tivesse em suas mãos também aí um caderno para você fazer anotações. Hoje nós vamos tratar acerca da justiça de Deus e acerca da justiça dos homens, justiça de líderes, justiça humana, a justiça dos fariseus, dos saduceus. O tema é muito grave. Eu espero poder trazer uma forte luz para cada um de vocês. Eu espero trazer uma compreensão da palavra justiça de uma maneira muito nova para vocês. E com o sentimento de que nós, no final dessa palavra, não só os que estão nas redes sociais agora, mas aqueles que vão ouvir essa palavra depois, tenham um forte arrependimento. Entre em um profundo arrependimento e trate rapidamente de se ajustar em um padrão da justiça de Deus. Deus, ele se move por meio da sua justiça. A palavra justiça, ela tem vários significados. Nós podemos correr por várias linhas da palavra justiça hoje. Principalmente no Novo Testamento, a justiça tem vários itens. Primeiro, ela é somente um item, mas ela tem vários itens dentro dela. Se você pega, por exemplo, o seu país, você tem alguém que governa o seu país. É um poder, mas você olha para a corte, para o fórum, para a justiça, você tem outros que governam o seu país. Então vai ter em cada nação, vai ter a justiça daquela nação. É o padrão que aquela nação estabelece para o cidadão viver. A justiça, ela faz parte do viver de todas as nações. Na terra, nós temos aqueles que governam uma nação, mas nós temos a justiça de uma nação. E dentro daquela justiça da nação, nós temos várias linhas. A justiça relacionada à saúde, a justiça relacionada aos pensionistas, a justiça relacionada a choque de veículos, justiça relacionada à educação. Então, nós temos a justiça, é uma, mas dentro dela há muitas especialidades, muitas ramas, que todos estão em uma nação para julgar determinados casos. Quando se fala do reino de Deus, quando se fala do trono de Deus, quando se fala do governo de Deus,
o padrão é outro. Então nós temos um rei, ele é soberano. Os homens que governam a terra, eles vão ficar no poder pouco tempo. Ainda que seja um ditador, ele vai morrer e alguém vai substituí-lo um dia. Mas o nosso Deus, ele não morre. Ele é rei para todo sempre. Não existe ninguém para concorrer com ele. O seu trono não vai passar para outra pessoa. Ele sempre foi e ele sempre será Deus. Em todo o universo criado por ele, e no seu reino, ele segue e vai seguir sendo Deus. Mas existe também no seu reino a justiça. Quando se fala do reino de Deus, estamos falando de uma nação, estamos falando de um país, estamos falando de um lugar aonde se tem um rei, aonde se tem a justiça que governa aquele reino, aonde se tem o templo de adoração, aonde se tem o Melquisedeque, o sacerdote. Os céus é um lugar, é um reino. E tem leis naquele reino. Existe a justiça que governa aquele reino. Agora, no dia que Deus decidiu criar a terra e criar os homens, ele estava pensando em ter na terra uma extensão do seu reino. E quando se fala extensão do seu reino, se fala extensão da sua justiça. O mesmo padrão de reino nos céus, ele quer trazer para a terra. O mesmo padrão de justiça nos céus, ele quer trazer para a terra. E ele está fazendo isso. Agora, a nossa compreensão da palavra justiça, ela é muito inadequada. Então, eu estava escrevendo há pouco e eu estava definindo um pouco a justiça de Deus como a vontade soberana de Deus. A justiça de Deus como a vontade única de Deus. Deus, ele não muda. As leis que ele estabeleceu nos céus e na terra, ele não vai mudar. A justiça como os atributos de Deus. A justiça como a conduta de Deus. A justiça como o padrão de santidade de Deus. Quando nós falamos a palavra justiça, nós temos que admitir que Deus, ele tem um padrão de justiça. Mas para esse padrão de justiça que está nos céus vir para a terra, ele precisou trazer algo. E eu quero ler para vocês alguns versículos importantíssimos. Porque o profeta Elias, porque Moisés, eles precisam estar na terra hoje. Eu espero que os irmãos compreendam que a obra desses dois profetas não é simplesmente levar um grupo a se arrepender, mas é restaurar a justiça de Deus nos filhos do reino. É uma obra extremamente pesada para eles. E quando a justiça de Deus, ela é restaurada nos filhos de Deus, nós temos o padrão adequado da noiva para o arrebatamento. Nós temos o encabeçamento que vai estar ocorrendo em todo o universo. A obra desses dois anjos é tão fundamental que se nós não tivéssemos o privilégio deles estar na terra hoje, todos nós iríamos ficar com o anticristo, depois todos iríamos para o inferno. Porque nenhum de nós, na sociedade que estamos vivendo hoje, conseguiríamos alcançar o padrão da justiça de Deus. Abram comigo, a minha esposa está por aqui, ela está de olho no relógio, eu a conheço, ela não vai deixar eu falar muito, então eu preciso ser rápido, tá bem? Vamos começar rapidamente então com Apocalipse capítulo 19, o versículo 6. Se eu não esperar os irmãos, por favor, me desculpem. Apocalipse 19, 6. Então ouvi
uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultamo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, branco e puro. Aleluia! Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A palavra justiça. Vamos ficar nessa palavra hoje. Vamos trabalhar muito essa palavra para ganharmos luz no que os dois poderosos profetas estão falando para nós. Aqui nós temos o padrão que essa noiva que penetrou os céus alcançou. Eles viram essa noiva, essa igreja entrando nos céus. Eles viram as vestimentas que ela estava usando. E aqui fala que as vestimentas brancas é o padrão de justiça dos santos. Eu e você, se queremos ser arrebatados, nós precisamos ganhar o padrão de justiça. Mas, por favor, eu quero repetir novamente, a justiça de Deus, como eu falei no princípio, está relacionada com o padrão que governa o reino de Deus. Como eu mencionei, eu vou repetir, assim como em uma nação existe a justiça, existem os tribunais, existe o fórum, existem os juízes, existe a Suprema Corte nos céus. Deus tem o seu padrão para governar os céus, e não só os céus, o terceiro céu, mas também a terra, que ele criou para ser uma extensão do seu reino. E aqui, esses que vão entrar na eternidade alcançaram o padrão da justiça. E eu mencionei que a justiça, ela tem várias ramas, ela é uma só, mas ela tem várias ramas. E uma delas, eu mencionei para vocês, está relacionada com a santidade de Deus, com os atributos de Deus. Está relacionada exatamente aqui com a vontade de Deus. Essa noiva, ela alcançou o padrão mais elevado de Deus na terra. Em outras palavras, ela viveu o reino de Deus na terra, em justiça e santidade. Ela conseguiu viver no meio dessa geração perdida, no meio dessa geração corrompida pelo pecado, ela conseguiu alcançar um padrão de justiça e santidade que fez com que Deus a levasse para o céu. Vamos então, nessa pequena introdução, começarmos a nos mover aqui. Guardem bem a palavra justiça. Por favor, guarde muito bem essa palavra. E eu gostaria agora de começar com os santos. É muito importante nós pegarmos agora Tiago 2:23, por favor. Abram sua Bíblia. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão conosco nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também aqui na sala do Zoom, conosco também no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Zoom. Muito obrigado por estarem conosco. Abra o seu coração. Vamos ler então Tiago 2:23. Fala assim, Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Quando se fala a palavra justiça, precisamos começar com Abraão. E aqui há um padrão da justiça, que nós vamos desenvolver alguns, mas há um padrão aqui. A justiça, nesse momento, está relacionado com o crer. Deus, ele tinha um projeto nos céus, a sua vontade no céu. E ele colocou isso dentro de Abraão. E quando Deus veio para falar o que aconteceu, Abraão creu. A fé de Abraão fez com que ele cumprisse a justiça de Deus. Esse padrão da justiça fez com que ele cumprisse a vontade de Deus na terra. Deus precisava
colocar a sua vontade dentro de Abraão. E Deus a colocou, e agora que Deus veio, ele disse: sim, eu creio. E quando ele creu, ele se tornou amigo de Deus e ele foi justificado pela fé. E nós, os gentios, nos tornamos os filhos de Abraão justificados pela fé. A palavra justiça está totalmente relacionada com a vontade de Deus. Ele precisava trazer essa vontade para a terra. E por meio da fé, Abraão absolveu o seu coração. Veja, quando falamos do profeta Elias, quantos seres humanos, pastores e líderes, não conseguem atingir o padrão da vontade de Deus, porque não crê que eles são os mensageiros de Deus para finalizar essa era. Então, achará Deus fé para nos justificar na terra no momento do arrebatamento? A justiça de Deus, ela se manifestou em Abraão por meio da fé. E ele foi justificado. Porque ele creu. Nesse primeiro aspecto da justiça, guardem isso, irmãos. Hoje nós estamos debaixo da fé do crente Abraão. Mas em Abraão nós tínhamos uma sombra dessa justiça. Vamos abrir nossas Bíblias agora em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 30. Eu estou fazendo rápidos pontos. Os versículos que eu vou citar são chaves, são esses versículos que abrem, são as chaves para abrir todo o canal dessa palavra justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 fala assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia! Aleluia! Aqui está mostrando, vós sois dele. Aleluia, porque nós somos dele. É esse Cristo Jesus que se tornou, eu vou pegar a palavra-chave, justiça. Então, no Novo Testamento, Cristo, ele se tornou a justiça de Deus. Esse aspecto totalmente é objetivo. Cristo agora, ele é o único que consegue cumprir toda a vontade de Deus. Em Abraão, nós temos uma promessa, mas em Jesus nós passamos a ter o cumprimento dessa promessa. Cristo, ele é o único que vai conseguir cumprir a justiça, quer dizer, cumprir a vontade de Deus. Davi tentou cumprir, mas Davi era um pecador. Todos os homens tentaram cumprir, mas eram pecadores. E como um pecador pode cumprir a vontade de Deus? Ele vai lutar, mas ele peca. Ele cumpre alguns itens, mas ele sempre vai pecar. Ele vai cair. Ele tem uma natureza pecaminosa. Ele não vai conseguir ir muito longe. Então Deus, ele enviou Cristo. Cristo é o único que vai cumprir essa justiça. No livro de Romanos, ali nós temos que a salvação é pela justiça. Então, uma vez que Cristo ele cumpre essa justiça, agora tem o segundo passo. Cristo é o único, irmãos. Cristo é o único que cumpriu. Ele abriu o jardim do Éden para nós, porque ele cumpriu o aspecto da justiça, da glória e da santidade. Ele abriu o jardim que estava fechado, mas Cristo é o modelo. Por meio do seu sangue, ele agradou o Pai. Por meio do seu viver humano, por meio da sua
crucificação, por meio da sua morte. Por meio da sua morte, irmãos, ele agradou o Pai. Ele foi o Cordeiro perfeito. O Pai ficou satisfeito. Por isso, a ressurreição mostra que o Pai está satisfeito. Então, o Pai vê Cristo como a justiça. Agora, o terceiro item, eu estou correndo, eu tenho uns 30 versículos, eu não vou ler todos, eu vou ler somente os versículos chaves. O Evangelho de João, capítulo 3. Aqui nós temos algo interessante. O Evangelho de João, capítulo 3. Naquela conversa com Nicodemos, eu vou ler o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aqui agora o foco é a entrada no reino dos céus. Mas quem pode entrar nesse reino? Quem pode? Aqui Nicodemos está recebendo uma instrução. Você pode entrar, Nicodemos. Você pode nascer de novo. Então, nós temos, quando Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, ele morreu. Ele liberou a sua vida. Ele liberou a vida eterna. A vida incriada. A vida imortal. A vida de Deus. Para dentro daqueles que creem. Ele não apenas liberou essa vida, mas ele também justifica aqueles que recebem essa vida. Ele também pode santificar aqueles que recebem essa vida. Ele pode transformar aqueles que recebem essa vida. Mas nós estamos falando agora do reino. E é exatamente aqui que nós vamos começar. Agora, todos nós que estamos nessas salas, nas nossas redes sociais, nós temos essa vida. E eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 13. Esse versículo é muito importante. Mateus, capítulo 13, o versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então, agora, aqueles que receberam a vida de Deus, que foram justificados por tudo que Cristo fez, eles se tornaram a boa semente, os filhos do reino. E uma vez, agora eu me tornando na terra os filhos do reino, agora eu preciso entender que eu já não sou mais dessa terra. Eu pertenço a um outro Senhor. Eu fui comprado por preço de sangue. Eu tenho uma nova vida. Agora eu tenho esperança da vida eterna. Agora eu preciso focar nos céus. Agora eu preciso me preparar para voltar para casa. Agora eu preciso viver uma vida no padrão da justiça de Deus. Antes, eu vivia a minha vida no padrão da justiça dos homens, da justiça humana. Eu estou preocupado somente com as coisas dessa terra. Mas agora que eu recebi a vida de Deus, eu me tornei um filho do reino. E eu tenho agora um novo Senhor. Eu tenho agora uma nova justiça. Eu preciso me adequar a um novo padrão de vida que eu tenho que levar na terra. Eu tenho que estar claro disso. Então vamos agora começar no livro de Mateus, o capítulo de número 5. O que eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, eu preciso ir um pouco mais devagar, porque nós já estamos vendo que temos um padrão de justiça, como filhos do reino para viver.
Mas nós tínhamos um outro padrão no passado. Então vamos ver esses dois tipos de pessoa aqui. Mateus capítulo 5, o versículo 20. Mateus 5, 20 fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça, guarde a palavra justiça, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então aqui nós temos dois povos. Nós temos a justiça dos filhos do reino e nós temos a justiça dos escribas e fariseus, que são os homens dessa terra, os líderes cristãos dessa terra. Isso aqui é muito grave. Então nós temos dois povos e nós temos dois padrões de justiça. E o Senhor está dizendo para os filhos do reino: se a sua justiça não exceder, não for maior, você não entra no arrebatamento. Você vai para o inferno. Então, nós estamos aqui considerando a palavra justiça. Primeiro, como a vontade de Deus. Segundo, a justiça como os atributos de Deus. Terceiro, a justiça como a santidade de Deus. Quarto, a justiça como a conduta de Deus. E o Senhor está dizendo: os filhos do reino, que receberam a vida do reino, eles precisam do padrão de justiça que está nos céus. Eles precisam viver o padrão de justiça estabelecido nos céus, na terra, no seu viver. Você entende por que poucos vão entrar no arrebatamento? Então eu estava escrevendo e eu achei muito interessante. Primeiro ponto: os filhos do reino, eles ganharam a vida do reino. E na vida que eles ganharam do reino, existe o padrão dos céus. Deus, ele vai ser Deus no céu e na terra. Ele não vai mudar. Quando ele chega na terra, ele deixou de ser Deus. Ou, quando ele chegou na terra, o padrão de justiça dele diminuiu. Não. O padrão de justiça de Deus nos céus é o mesmo na terra. Por que ele pode cobrar isso? Porque ele deu a vida para nós. Nós ganhamos a vida dos céus. O mesmo Deus, a vida do mesmo Deus foi dada para nós. Por que os judeus é considerados filhos de Deus? É por causa da aliança. Mas por que nós somos considerados os filhos de Deus? É por causa da vida. Então guarde isso, é interessante. Nós temos aqui o padrão que foi dado para nós de justiça, como o nosso viver, não vai mudar. O mesmo viver que eu tenho que levar agora aqui na terra, eu vou ter que levar nos céus. Eu não vou ser na terra uma pessoa e no céu, quando eu entrar lá, outra pessoa. Não, porque eu tenho agora uma nova vida. E essa vida que está dentro de mim, ela tem uma justiça. Ela tem um padrão. E eu tenho que me adequar a esse padrão. Leiam comigo ainda Mateus, o capítulo 6, o versículo 1. Fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então aqui, o Senhor está mostrando, você tem que se guardar. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aqui fala de uma justiça, se nós não tomarmos cuidado, não atinge um padrão. Então, agora nós já identificamos que há dois tipos de justiça. Uma justiça que é da terra,
e uma justiça que é dos céus. Os filhos do reino não podem viver na terra com a justiça da terra. O que o profeta Elias veio fazer na terra? Ele veio restaurar o padrão da justiça de Deus que está nos céus, na terra. E quando se restaura a justiça de Deus, restaura o segundo item. Eu não vou nem falar o segundo item, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 1, está muito próximo aí. Isso aqui é o ministério do profeta Elias. Lucas capítulo 1, versículo 75. Aqui está falando de João Batista. Em santidade e justiça perante ele todos os dias. Então, aqui João Batista ia viver em santidade e justiça. Então, os dois, aqui nós temos duas colunas do ministério do profeta Elias. A santidade e a justiça. Então, quando a justiça ela é restaurada, a santidade é o resultado. Porque a santidade ela está dentro de um dos atributos da justiça. E a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 1, sede santo, porque eu sou santo. E no livro de Hebreus, ele disse, sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que é isso? Isso é o padrão da justiça. Esse padrão da justiça de Deus, ele não é negociável. Por favor, entendam isso. Esse padrão não é negociável. Eu vou repetir, o mesmo padrão de justiça que governa o céu, governa a terra. Quando eu falo a terra, eu me refiro aos filhos do reino. Quantos milhões de cristãos tem? Só no Brasil tem mais de 70 milhões de cristãos. E na Argentina, e no Peru, e no Chile. E aqui nos Estados Unidos, quantos milhões de cristãos há em todos os países? Agora, quantos estão conseguindo atingir o padrão da justiça? São poucos. E ele diz, se você não atingir o padrão da justiça, se você não ultrapassar a justiça dos homens, você não pode herdar o reino. Eu quero ficar um tempo agora em Mateus capítulo 5, e eu vou ler com vocês alguns itens importantíssimos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos que estão na sala do Zoom, que estão no YouTube, Facebook, Instagram. Obrigado por estarem conosco. Por favor, não saiam dessa sala. Eu estou te pedindo, não saia, por favor. O Senhor tem uma palavra importantíssima para você. Então nós temos aqui Mateus capítulo 5. Quando nós lemos até o versículo de número 11, nós temos as bem-aventuranças. O capítulo 5, o 6 e o 7, os pastores não gostam. Os líderes não gostam, porque eles falam, são capítulos muito duros. Esses capítulos poderiam estar no Velho Testamento. O padrão é muito duro. Esses 3 capítulos são os capítulos mais duros de todo o Novo Testamento, mais pesados. Por isso que os líderes não gostam. Se você for falar de dinheiro, pegar dos irmãos dinheiro, você não vai conseguir muito nesse capítulo, nesses 3 capítulos. Se você tiver um evangelho doce, você não tem medo de repreender o pecado, você não tem como ficar muito tempo aqui. Porque aqui fala de uma justiça, nesses 3 capítulos, a justiça dos filhos do reino, a justiça dos cidadãos do reino dos céus. É um padrão de santidade. É um padrão de santidade que nós temos que alcançar hoje.
Por isso que eu tenho que deixar muito claro, nós não queremos o teu dinheiro. Nós não queremos a tua casa, nós não queremos o teu carro, nós não queremos que você faça nenhum voto. Tudo que nós queremos é te ajudar, você entrar nos céus. Não confie a sua eternidade nas mãos de qualquer pessoa. A eternidade é um tempo muito longo para se passar no inferno. Não creia no evangelho que diz assim, o cristão não vai para o inferno. Que nada, é um pecadinho, isso não tem problema. Não, isso aí não tem problema, tome cuidado. Por causa de um pecado, o Senhor expulsou os anjos, Lúcifer, da presença dele. Por causa de um pecado, o Senhor expulsou Adão da presença dele. Deus não está brincando quando a justiça de Deus, que é Cristo, ele atingiu o padrão de santidade de Deus, ele atingiu o padrão da justiça completa de Deus, o padrão da santidade, o padrão da justiça e o padrão da glória. Esses padrões estão dentro da justiça. Quando ele atingiu, ele foi ressuscitado. Então não fique acreditando naquele evangelho que falam para você, Cristo já fez tudo. Olha lá, Cristo é a justiça do Pai. Eu preciso olhar para Cristo, eu já estou justificado. Mas está pecando, está cobiçando mulheres, cobiçando homens, está mentindo, vai na reunião de vez em quando, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia. Oh, rapaz, está brincando? Você está brincando? Que tipo de céu que você espera entrar? A morte, ela destruiu os filhos do reino. Não brinque com isso. Não deixe ninguém mentir para você. Se você tiver em pecado, você vai ficar com o capeta. Você não vai poder sair dessa terra. O pecado quer dizer que você não atingiu o padrão da justiça de Deus. Os céus não podem receber você. Você não tem parte com os céus. Abandone esse evangelho fácil. Abandone esse evangelho de prosperidade. Abandone esse evangelho de vendas. Você vai ficar com o anticristo e você vai para o inferno. É um evangelho que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. A salvação está na era da graça. Quando o arrebatamento acontecer, acabou a era da graça, acabou a salvação. Você vai para o inferno, sim. Não acredite nesse evangelho que não tem o inferno, que te apresentam outro caminho, outra opção, que abre a porta para você pecar, que não te repreende, que não fala a verdade para você, que te usa. Abandone esse evangelho rápido. Você está brincando com a tua salvação. Eu acho difícil alguém dar um aleluia, mas está tudo bem, nós vamos seguir assim mesmo. Olha, vamos então agora ver as bem-aventuranças. A partir do capítulo 5, fala assim no versículo 1 de Mateus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Então o que fez? Nós temos dois povos aqui, a multidão ficou embaixo, e ele subiu com os seus discípulos. E ele começou a ensinar. Ele vai ensinar. Então, agora o capítulo 8, por favor, Mateus, ainda capítulo 8, versículo 1. Fala assim: ora, descendo ele do monte. Você entendeu aqui? Ele sobe no monte no capítulo 5 e ele desce do monte no capítulo 8. Isso quer dizer que 3 capítulos ele falou de um só assunto, só para os seus discípulos. Por isso esses 3 capítulos são pesados, porque tratam da justiça dos discípulos, da justiça dos filhos do reino e da justiça dos caídos,
que não querem sair da rebelião, não querem deixar o pecado, e vão perder o arrebatamento por isso, porque são teimosos. Não goste de evangelho falso. O verdadeiro evangelho, ele restaura a justiça de Deus em nós. Então nós temos aqui o caráter e a conduta de santidade e justiça dos filhos de Deus debaixo do governo de Deus. Esse é o primeiro item. Quando nós vamos estudar as bem-aventuranças, nós vamos ver esse primeiro item. O segundo item é, aqui do versículo 1 até o 11, vai falar das qualificações. Segundo, vai falar da condição deles e vai falar da justiça. Nós vamos sempre ver nesses 3 capítulos 2 tipos de justiça. Daqueles que vão ser arrebatados e daqueles que vão ficar. Você sempre vai ver. Por exemplo, ele fala assim, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se tem humilde de espírito, também existem os que não são humildes de espírito. Você entende? E a palavra bem-aventurado, ela é profunda. É uma conquista. É uma bênção que foi alcançada. Você prestou um concurso. Tinha 10 vagas. E tinha 300 pessoas. A primeira coisa, você colocou o seu nome, que você queria prestar esse concurso. Você deu o seu nome ali. Os 300 colocou o nome. Aí você foi lá com os 300 e fez a prova. E você conseguiu uma das 10 vagas. Então vai sair uma segunda lista com os aprovados. Então o seu nome, ele estava na primeira lista e agora ele está na segunda lista. Você está entre os 10. Então a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Mas feliz aqui não é por você estar na primeira lista. É por você já estar na segunda lista. Ou seja, você atingiu o padrão da justiça e agora você pode ser arrebatado. Toda bem-aventurança vai mostrar isso. Mas existe 2 padrões aqui. Volto a dizer, daqueles que conseguem, que estão dispostos a pagar um preço, e aqueles que não estão. A influência, o viver elevado que os filhos do reino exercem, aonde eles estão. Tem um padrão elevado. A santidade é que restaura a autoridade em nós. Quando nós entramos no padrão da vontade de Deus, já não vivemos por nós mesmos. Você gostava de pecar, agora você não quer pecar mais. Você gostava de mentir, você não consegue mentir mais. Você dava mau testemunho, você fofocava, você via pornografias. O que você fazia? Agora você já não consegue fazer mais. Há coisas que você não tem mais condição, porque uma vida está em você. E você passa a viver por uma nova vida. A vida de Deus, pelo um padrão elevado, você está disposto a deixar toda a terra, deixar as sujeiras da terra, os pecados da terra, deixar o mundanismo da terra, deixar as rebeliões da terra, para viver para um outro Senhor, um outro padrão. Você passa agora a cumprir a justiça. Em outras palavras, você está trazendo a cultura dos céus para a terra. Quando as pessoas olham em você, eles não podem ver você como um ser humano normal. Na sua rede social, quando você não alcança o padrão da justiça de Deus, você é famoso. As pessoas gostam de você. Você tira aquelas fotos bonitas. E você está ali, ó, eu estou aqui. Entra num restaurante, foto. Vai lá na praia, foto. Faz filmes. Você está tranquilo. Você está feliz. Você quer que as pessoas gostem de você
Você quer que as pessoas falem bem de você? Você quer que as pessoas te apreciem? E você consegue isso. Mas quando se trata da justiça de Deus, você não vai alcançar isso. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é contrária a esse viver caído que você está levando. Você agora vai precisar, quando quiser cumprir a justiça de Deus, você vai ser perseguido. Porque você já não vai conseguir colocar aquelas fotos que o mundo coloca. Você tem coragem de colocar uma roupa de pano de saco? Não, isso não. Isso aí é para o Velho Testamento, nada. No Novo Testamento também tem roupa de pano de saco. Você tem coragem de ir para a praça com roupa de pano de saco chorando, se arrependendo pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, da sua cidade, do seu estado? Mas você fala assim, se eu fizer isso, eu vou perder meus amigos, meus seguidores. Vai. Quando você descobrir que está sendo perseguido por causa da justiça, você está atingindo o padrão daqueles que vão ser arrebatados. Enquanto você não é perseguido, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ficar com o anticristo e você vai para o inferno. Aqui eu não tenho tempo para ler todas as bem-aventuranças. Eu vou ler com vocês ainda o capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão do céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Existe uma justiça, a justiça de Deus, que quando você for viver essa justiça, você vai ter inimigos. As pessoas de dentro da sua casa vão falar mal de você. As pessoas da sua família vai falar mal, porque ele disse que ele veio trazer espada. Vai chegar o momento que a nora, ela vai estar contra a sogra. Vai chegar tempo que o filho vai estar contra o pai. Vai estar contra, porque o padrão da justiça de Deus é muito elevado. Vai mudar, você vai ter que mudar as suas amizades, você vai ter que mudar a maneira de você se vestir. Está vestindo como mundano, vai lá, usa biquíni na praia, usa aquele short bem apertado, aquelas roupas que mostram a anatomia do corpo. Qual é o céu que você quer herdar? Que tipo de justiça? Se você olha as pessoas do mundo, elas estão nesse padrão. Se você olha os cristãos, estão nesse padrão. Esse é o padrão da justiça do mundo. E quantos cristãos tiram foto de biquíni? Os irmãos, todo musculoso, e colocam ali. Esse é o padrão que ninguém vai te perseguir. Só que se prepare que você vai ser um soldado, um ajudador do anticristo, um auxiliar dele. Porque esse tipo de viver não tem nos céus. E se você não se esforçar para ser santo aqui, jamais você entrará nos céus. Não deixe as pessoas te enganarem. O evangelho que restaura o padrão da justiça de Deus é um evangelho duro. Ele não tem fermento. Nós não trocamos o conhecimento por Cristo. Por um lado, Cristo é a minha justiça. Isso é o objetivo, ele fez. Mas por outro, eu tenho que fazer. Eu não fico citando versículos somente. Ah, Cristo é minha justiça, eu vou me arrepender, mas eu continuo como um mundano. Você está disposto a restaurar a justiça de Deus na sua vida? Tem um preço a pagar. Aqui diz que você vai ser perseguido. E os profetas estão dizendo, vão perseguir você. Quando você estiver sendo perseguido, você está atingindo esse padrão. Porque o seu viver importa para Deus. O padrão de vida seu importa para Deus. A sua vestimenta branca importa para Deus.
A maneira de você falar importa para Deus. A maneira de você se vestir importa para Deus. A maneira de você viver entre as pessoas dessa terra importa para Deus. Tudo é importante para Deus, tudo é importante. Os filhos do reino, eles vivem o reino hoje. Os filhos do reino, eles já estão em ressurreição hoje. Eles já não se importam para mais nada dessa vida. Querem falar mal? Falem. Querem escrever comentários mundanos nos vídeos? Escrevam. Querem difamar? Difamem. Querem se reunir para destruir? Façam. Os filhos do reino, eles não se preocupam mais com isso. Eles simplesmente não olham para trás. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não olhe para trás. Não vamos fazer como a esposa de Ló. O verdadeiro evangelho que restaura a justiça de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, ele é um evangelho perseguido. E aqui nós temos a justiça dos filhos do reino sobre as restrições da vida de Deus. O que é que nos restringe? É a vida. O que é que me faz buscar a santidade? É a vida. O que é que não vai me deixar eu mentir? Eu dar um falso testemunho, eu manipular. É a vida. O profeta Elias está na terra para restaurar a justiça de Deus, a santidade de Deus. E eu digo para você, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de ajuda imediatamente. Muito rápido, você precisa ser ajudado. O padrão da justiça dos homens, ele não é adequado para o reino de Deus. Não é adequado. Porque por mais que nós nos esforçamos, jamais alguém consegue destruir o orgulho, a soberba, a ambição e a rebelião. Porque tudo isso está no padrão da justiça dos homens. E eu tenho ainda aqui os princípios que os filhos do reino se relacionam com as pessoas. Eu vou ler rapidamente alguns versículos, acompanhem comigo. Então agora, quando nós chegamos no versículo 13, Mateus 5,13, eu vou ser rápido no capítulo 5, eu vou para o capítulo 6 e o 7. Eu vou só destacar alguns pontos por causa do meu tempo. Mas, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. A partir do versículo de número 13, fala que os filhos do reino, que têm a justiça de Deus restaurada, eles são o sal da terra. Eles são o sal. No versículo de número 14, fala que eles são a luz do mundo. Não tem trevas mais neles. Não tem mais pecado neles. As vestimentas deles é branca. Eles estão se arrependendo constantemente. O arrependimento é que faz eles ficarem brancos. Eles entenderam que precisa de santidade. No versículo 17, o Senhor fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E eu vou ler o 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Da lei. Não, Cristo já cumpriu a lei. Eu não preciso mais me preocupar com nada. Olha aí, cuidado com esse evangelho. Cuidado. A lei, quando Jesus cumpriu como a nossa justiça, ele fez, e agora veio a graça. Não, a graça, eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quero. Não. Deus, ninguém consegue desfrutar da graça se continuar roubando, se continuar adulterando. Nós vamos ver isso. E são itens da lei. E ele está dizendo aqui, eu cumpri, mas vocês vão ter que cumprir. Ele está dizendo aqui, eu dei a minha vida e coloquei dentro de vocês. E a minha vida tem um padrão elevado de justiça que vai ajudar vocês a cumprir. No versículo 19, aqueles, pois, que violam um destes mandamentos, posto que dois menores, e assim
ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observa e ensina, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí ele vai falar da justiça. No versículo 21, ele vai mostrar sobre os homicídios. E esses homicídios não é apenas morte física, é matar as pessoas de maneira espiritual. No versículo 27, ele fala do adultério. Fala das cobiças dos olhos. Aqui, no 27, ele simplesmente, se você se deitou com um homem ou com uma mulher, ou se você que é mulher se deitou com outra mulher, somente de pensar, já pecou. A cobiça, ela é a morte agindo. Então, aqui, você não precisa nem deitar, só de permitir que a mente caída e corrompida traga essa cobiça para dentro. Já foi. Isso é o padrão da justiça dos que vão ser arrebatados. Você ainda vive na cobiça? Tome muito cuidado, porque esse é um dos pecados mais sérios, e por causa desse pecado, muitos vão ficar. O 33 fala dos juramentos. Você não pode jurar aqui, ele vai dar uma relação. Se você é um discípulo do reino, você não pode estar jurando por qualquer coisa. No versículo 43, ele vai falar do amor ao próximo, como que nós temos que nos relacionar com relação ao nosso próximo. Aí o capítulo de número 6, o versículo 1, ele vai mostrar o que nós já lemos, a justiça novamente. A justiça dos discípulos do reino, a justiça dos filhos do reino e a justiça daqueles que não são. No versículo 2, como que se deve dar esmolas? Aqui ele começa a mostrar a nossa relação com o dinheiro, com ajudar as pessoas, com obras. No versículo de número 5, como se deve orar? No versículo 9, aqui fala da oração do Pai Nosso. Um padrão de justiça. No versículo 16, o jejum. Ah, mas tem que jejuar nesse ministério? Se você quer restaurar a sua justiça, a justiça de Deus, você deve fazê-lo. Não creia nesse evangelho que fala você não precisa jejuar. Cuidado, você vai ficar com o anticristo, aí eu vou dizer, lá você vai jejuar. Porque quando começar os primeiros 3 anos e meio, que os profetas fechar os céus, a fome vai ser generalizada. Hoje eu conheço muitos que atacam o jejum. Não, Jesus já jejuou, ele era o noivo, eu não preciso jejuar mais. Não tem problema. Se prepara que quando a coisa apertar lá, até as crianças, os pais vão comer os filhos. Eu vou repetir, até os filhos vão se tornar comida para os pais. Aí eu quero ver se você vai ou não vai jejuar. O jejum, ele destrói a nossa carne. Ele acaba com a nossa carne. Ele é um fogo que destrói. O falso evangelho, que não restaura a justiça de Deus, ele não gosta disso. No versículo 9, fala dos tesouros dos céus. Ora, irmãos, a nossa justiça precisa sonhar com isso, acumular as coisas lá. No 22, fala a luz e as trevas. Não podemos nos misturar. No 24, os 2 senhores. Então, alguém que está dentro do padrão de alguém que vai ser arrebatado não pode ter mais 2 senhores. No 25, ele vai falar da ansiedade. A ansiedade, ela é exatamente o alimento da velha criação para destruir a justiça de Deus em nós. Tome muito cuidado com a ansiedade. Na nova criação não existe isso. No capítulo 7, o juízo temário é proibido. Versículo 1. No versículo 6, não deis o que é santo aos cães. Puxa, tem tanta revelação aqui. No versículo 7, mais uma vez, Jesus incita a orar. Ele ajuda a orar aqueles que querem ser arrebatados. No 13, as 2 estradas. Na mensagem passada, nós falamos sobre a porta. E hoje, nós estamos vendo que a justiça de Deus, aqueles que vivem por ela,
está entrando em uma porta estreita, um caminho estreito. Porque você vai ser zombado, você tem que ser diferente. Você está estudando, você não pode ser igual na escola. As pessoas estão brincando, contando piadas, e você está lá no meio. As pessoas estão olhando no celular pornografia, você está lá no meio olhando. Ou as pessoas te chamam depois da aula para você sair, e você vai. Se você é casada, casado, se você é jovem. Aí depois você fala, eu vou para o céu. Se alguém falar para você, você vai para o inferno, você fica brabo ou braba. Você não admite isso. Porque você foi ensinado que você não vai. Eu não vou para o inferno, eu não vou. Uma vez salvo para sempre. Você te ensinaram essa mentira. E aí você vive por isso. E eu estou dizendo para você, para com isso. Para agora. É a sua salvação que está em jogo. No versículo 15 fala dos falsos profetas que viriam para destruir a santidade dos filhos de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Quem é o falso profeta? Ele só é manifesto porque existe o verdadeiro profeta. E o verdadeiro profeta, ele trata de restaurar a justiça de Deus. O profeta Elias, ele está na terra para isso. Justiça e santidade vem pelo arrependimento, pelo sangue de Jesus. Cuidado, o falso profeta, ele não está preocupado com você. Ele vai te abençoar aqui na terra, você tem que estar bem aqui na terra, você tem que dar sua oferta aqui na terra, Deus vai te abençoar. Somente mensagens de autoajuda. Coaches, cuidado com isso. E eu estou te pedindo, cuidado. Você não valoriza o que eu estou falando. Depois do arrebatamento, as nossas redes sociais vão virar uma loucura. Aí já é tarde demais. E aí ele finaliza aí o capítulo 7, o versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então qual é o ponto? A justiça dos filhos do reino. Todos os filhos do reino que fizeram a justiça, eles entram. Todos aqueles que não cumpriram a justiça, não entram. Então aqui nós temos escribas e os fariseus. Temos aqueles que não excederam a justiça. Viveram na terra como queriam. O terreno sobre os quais os filhos do reino servem. Todas as nossas qualificações, condições, elas são tremendamente importantes para nós. Elas precisam ser vividas em nós. E eu poderia falar talvez de uns 10 homens, mulheres, que não conseguiram cumprir a justiça de Deus. Mas talvez eu fale só, talvez de um ou dois. Como foi o último dia desses homens na terra? Como vai ser o seu último dia nessa terra? Você tem que estar claro. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Só existe uma maneira para você não morrer. É se você for arrebatado. Somente os filhos do reino que restauraram a justiça de Deus, e a justiça inclui a santidade de Deus. Obedecer o profeta Elias, se submeter, é se submeter mesmo. Alguns falam, mas eu não entendo. É simplesmente você se submeter ao que ele está falando. Ele é o precursor. Simplesmente isso. Não é difícil. Ah, mas eu não entendo. Então entre em contato conosco, nós vamos explicar para você. Muitos vão dizer, depois do arrebatamento, Senhor, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, por que o Senhor me deixou? O Senhor vai dizer, porque você não se submeteu aos meus mensageiros. Porque aí já não é questão do pecado, aí é a questão da rebelião. É diferente. Ah, mas eu não quero isso, eu não aceito. Não tem problema. Só existe uma maneira de você escapar da morte. É o arrebatamento. A morte, ela vai tocar em todos. Vai pegar todos. Agora, aqueles que conseguiram o padrão da justiça de Deus, eles não vão conhecer a morte. Agora, a pergunta é, como vai ser o seu último dia nessa terra? Se olharmos para o rico daquela parábola, o último dia dele na terra não foi bom.
porque ele viveu num padrão de vida que não deu a ele o direito de passar a eternidade com Deus. Ele perdeu esse direito. Mas se olharmos a Lázaro, o último dia de vida de Lázaro foi o dia mais miserável, porque ele provavelmente morreu ou de enfermidade, ou de fome, ou morreu de frio, não sabemos. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu entrar. Agora, quando eu quero abrir com vocês Daniel capítulo 5, eu não vou ler todo esse capítulo, não tenho tempo, mas aqui nós temos o rei chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor. Como foi o último dia de vida desse homem na terra? Você sabe, ele herdou todo o reino do pai, muitas províncias, muito poder, mas um dia ele simplesmente decidiu pegar os utensílios sagrados. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele, na terceira vez, ele destruiu toda a cidade, trouxe os utensílios do templo, matou quase todo mundo e trouxe um grupo para Babilônia. Nós sabemos que aquelas duas tribos vieram para Babilônia. Não foi? Mas o Senhor corrigiu Nabucodonosor várias vezes. E ele conhecia Daniel, ele respeitava Daniel. E o seu filho cresceu vendo tudo isso. O que Deus fez com seu pai? O que Deus corrigiu seu pai? Quando ele jogou Daniel, Sadraque e Mesaque na cova dos leões, ele viu tudo, Deus protegendo eles. Ele sabia que foi Daniel que interpretou o sonho do capítulo 2, tudo, mas ele simplesmente estava bebendo naqueles dias de bebida, de orgias. Ele mandou pegar os utensílios, trazer, e ele começou a beber neles, ou beber. E eu vou já para o Daniel capítulo 5, versículo de número 24. A seguir, então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou esta escrita, ou escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes da balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Agora, o versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Como foi o último dia de vida dele? Ele estava em profundo pecado. Pecados de orgias, de bebidas, pecados sexuais, mentiras, corrupção. Veja, o último dia de vida da vida de um homem na terra. Aí eu pergunto para você, para onde que ele foi? Você crê que ele herdou os céus? Você acha que ele está lá no céu nesse momento? Eu faço uma pergunta para você, como vai ser o seu último dia de vida nesse corpo? Como vai ser? A questão não é como você vai ser lembrado na terra. Porque se você cumpre a justiça dos homens, e você está sempre sendo bem visto, você pode estar em pecado. Se você morrer hoje, no seu funeral, as pessoas vão lá chorar, falar, foi um bom homem. Mas não sabe que você está lá no inferno, mas que bom homem, ele era isso, ele era aquilo, mas você tinha pecado, você não confessou, você casado, você estava cheio de cobiças, você não tratou com isso, você teve nas quatro paredes com a sua esposa ou seu esposo, você teve pecado de Sodoma e Gomorra com a sua esposa ou seu esposo, e você não tratou com esses pecados, porque pastores falou que você pode fazer o que você quiser no seu lar, e você vai para o inferno, porque se você não se arrepender, você vai. Aqueles pecados nas quatro paredes de Sodoma e Gomorra vai tirar você do reino. Se você não se arrepender, urgente, urgente, urgente. Aí morre, aí as pessoas falam, foi para o céu, foi um bom homem. Mas não foi para o céu. Não foi. Por exemplo, mais um versículo, primeiro Samuel capítulo 4. Aqui nós temos os dois filhos do sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 4. Esses dois rapazes,
Eles foram terríveis. Eles faziam coisas tão terríveis na porta do templo com as mulheres. Se você ler o capítulo 2, o capítulo 3 e o 1, você vai ver o que esses dois rapazes faziam. Eu não tenho tempo de ler, mas eles cometiam todo tipo de abominação. O seu pai era o sumo sacerdote, eles eram os sacerdotes, eles eram os representantes de Deus, era como se fossem os pastores hoje. Eram os pastores, eram os homens que representavam Deus na terra. Mas o pecado era tão grave. Eu vou ler só 1 Samuel 4, versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Se você pegar, deixa eu ler, eu preciso ler algum, porque tem pessoas novas aqui. Abram comigo, aí 1 Samuel, capítulo de número 1. Faz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12. Repetindo 1 Samuel 2, 12. A minha esposa já passou por aqui, disse que meu tempo acabou. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Isso aqui é o padrão de pastores, viu? Eles cuidavam do templo. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, fala aqui sacerdotes, né? Oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali, Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dai-nos esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura e depois tomará quando quiser, então ele lhe dizia: não, porém há de me dar agora, se não tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta. Uau, que coisa triste, né? Agora, ainda o versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e aí vai. Eu preciso finalizar, mas eu quero dizer como foi o último dia de vida dele, desses dois rapazes. Aonde será que eles estão? Você crê que eles foram para o céu? Se nós olharmos toda a Bíblia, nós vamos ficar muito tristes, porque existe dezenas e centenas de testemunhos de pessoas que morreram e no último dia eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados. Desde o rei Saul até o próprio Salomão, que morreu em idolatria. Se nós olharmos grandes reis de Israel, juízes, se olharmos para trás, rebeliões de Corá, Abirão, se formos olhando em toda a Bíblia, homens que morreram e não estavam preparados. Quer dizer, não cumpriram a justiça de Deus na terra. Não fizeram a vontade de Deus. E eu quero finalizar dizendo, a santidade é um dos atributos de Deus mais sérios. Sede santo porque eu sou santo. Se você viver uma vida relaxada, não entra nos céus. Se você deixar sua casa viver uma vida relaxada, não entra. Não entra. Aqui nós temos a justiça dos discípulos, a justiça dos filhos do reino e a justiça dos fariseus, dos hipócritas, do falso evangelho. Nós estamos estudando e considerando que existe uma que atinge o padrão. É uma porta apertada, muito difícil, mas é necessário por causa do que está à frente. E eu quero finalizar lendo 2 Timóteo 4, versículo 6.
Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça. Olha a palavra justiça. Me está guardada. E não somente a mim, mas para todos que amam a sua vida, ou que fazem a sua vontade. Paulo viveu uma vida santa. Paulo viveu uma vida piedosa. Paulo viveu uma vida fazendo a vontade do Senhor. Não brinque com a sua salvação. Ah, mas eu gosto de mensagens doces. Tem tantos pastores que me dão uma palavra tão boa. E eu gosto dessa palavra, eles têm milhares de seguidores. Eu gosto. Cuidado com as suas preferências. O evangelho que define os filhos de Deus é o evangelho que restaura a justiça e a santidade de Deus. É com isso que nós estamos envolvidos. O ministério do profeta Elias, do qual nós fazemos parte, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, ele não está preocupado com nada dessa terra. Nós não focamos nada mais dessa terra. Essa terra está condenada, ela vai ser destruída. Por isso que nós temos a Nova Jerusalém. Por causa do pecado que corrompeu a terra, ela vai ser destruída. O arrebatamento é uma evacuação. É Deus pegando aqueles que estão no padrão da sua justiça e santidade e obediência e tirando-os da terra. Quando Deus os tirar, então começa o juízo final. Quer dizer, a destruição. A terra precisa ser destruída. As coisas mais bonitas que você vê na terra, tudo vai ser destruído. Depois dos 7 anos, os 2 profetas do Senhor vão destruir essa terra. Quando tiver os 1000 anos na terra, a terra vai estar muito destruída, acabada. O que você está vendo agora, quando tiver acabando os 7 anos, não tem mais cristãos vivos na terra. Se o arrebatamento acontecer hoje, e nós cremos que ele vai acontecer a qualquer momento, os cristãos vão ter no máximo 6 anos na terra. Todos vão ter só 6 anos. Porque quando abrir a última trombeta, ela vai abrir faltando uns 6 meses para acabar os 7 anos. Ali é a hora que todos os cristãos, não tem mais cristão na terra. Ela termina com tudo. Vão para o inferno. Não tem uma outra chance. Por isso nós queremos te avisar, valorize a tua salvação. Nos deixa te ajudar. Não tente sozinho, nos deixa te ajudar. Nós queremos ajudar você. Nós podemos ajudar você. Abre o seu coração, deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhosa. Não viva essa vida, não vai dar tempo. Até quando você acha que o Senhor vai te esperar? Até quando você acha que o Senhor vai esperar você? Não faça isso. Não faça isso. Deixa o Senhor trabalhar agora essa vida. Deixa o Senhor colocar a justiça. Deixa o Senhor restaurar o padrão de viver adequado, que vai capacitar você a entrar dentro da eternidade. Mas hoje é esse viver que o Senhor está buscando. Nos deixa ajudar. Nós estamos te implorando enquanto há tempo. Nos deixa te ajudar. Eu quero fazer uma oração por você. Se você ainda não recebeu Jesus, e hoje você sentiu que é hora de receber o Senhor na sua vida, se você ainda não tem essa vida de Deus, se você ainda não atingiu esse padrão, ore comigo assim. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me aparto de todos os pecados sexuais, todos os pecados da linha da cobiça, os pecados da linha, Senhor, da carne, pecados que estão relacionados com os meus ossos, no meu sangue, no meu ser, na minha natureza. Eu me aparto de todos esses pecados. Eu entendi que há um padrão que o Senhor quer para os teus filhos, um padrão de justiça e santidade. E eu entendo que eu preciso receber essa nova vida. Cristo é a justiça de Deus. Ele está dentro de mim. Mas eu preciso dessa nova vida. Eu recebo agora essa nova vida, Senhor. Porque o Senhor disse na tua palavra que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça. Veja,
Senhor, a palavra justiça. O Espírito Santo está aqui para me convencer que existe um padrão de justiça para mim. E do juízo. Se eu não atingir o padrão da justiça, Senhor, eu vou ser lançado fora. Eu vou para o inferno. Portanto, hoje eu te recebo como meu Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida santa. Me ajuda a me apartar completamente. A ter um viver separado. Um viver totalmente voltado para ti. Me coloque próximo das pessoas que vão me ajudar. Senhor, no teu nome eu oro. Amém, Jesus, amém. Eu quero agora agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa mensagem. Se você ficou até agora, é porque você realmente está interessado no Senhor. Eu te agradeço muito, eu honro, eu aprecio muito o que você fez. Passe essa mensagem para alguém. Passe essa mensagem, tá bem? Obrigado a você do Facebook, obrigado a você do YouTube, do Instagram. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Nós estamos na sala, eu gostaria agora de abrir para vocês, os irmãos